Olá, meus amados. Hoje, dia 3 de junho de 2022, sexta-feira da 7ª semana da Páscoa, memória de São Carlos Luanga e companheiros, mártires. Evangelho segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Então estamos já praticamente no fim do Evangelho de João. E aqui nós vamos notar que João traz esse diálogo entre Pedro, aqui chamado de Simão Pedro, e Jesus. Vamos voltar um pouquinho, aqui nós já estamos após a ressurreição, como eu disse, já no final do Evangelho de João, mas um pouco antes da crucificação de Jesus, quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, ele já tinha alertado Pedro que Pedro o negaria, e Pedro de fato o nega 3 vezes, e aí o galo canta lá na casa de Caifás, em Jerusalém, como nós conhecemos bem a história. Então aqui nós vemos também essa tríplice pergunta, 3 vezes Jesus perguntando a Pedro se Pedro o amava, e Pedro fala: Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Então isso foi uma cura também das 3 negações que Pedro havia dito. Mesmo o Senhor o alertando, ele acaba, infelizmente, negando que conhecia Jesus. Mas o que é interessante aqui é que o Senhor não tira de Pedro a autoridade dele. O Senhor não tira aquilo que nós chamamos de primado de Pedro. Pedro estava à frente dos apóstolos, como sempre esteve, mesmo depois de ter negado o Senhor. Eu sempre costumo dizer, qual é a diferença de Pedro e de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes traiu, Pedro negou. Os dois erraram. A diferença foi que Pedro acreditou na misericórdia, enquanto que Judas Iscariotes não acreditou que poderia receber o perdão de Deus e por isso tirou sua vida. Não acreditou diante do que ele tinha feito de entregar o Senhor, não acreditou na misericórdia. Então aqui, Jesus está à beira do mar da Galileia, também chamado de Lago de Tiberíades, e ali ele vai ter esse diálogo com Pedro. Então eles acabam de comer, eles comeram um peixe que Jesus assou ali na brasa, e aí ele vira para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E aí a gente sabe. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então vamos ver aqui. No texto em português, nós não conseguimos perceber as nuances, a beleza que há no texto grego. Eu já tive a oportunidade de explicar, muita gente já conhece isso, mas eu vou explicar uma outra vez. O grego antigo, o grego bíblico koiné, ele tem 3 verbos para amar: o verbo agapau, o verbo phileu e o verbo erau. Do verbo erau vem a palavra, o nome, o eros, o amor eros, que no português é o erótico, portanto é o amor de desejo carnal. Depois nós temos o fileu, da onde vem o amor filia, que muitas vezes é traduzido por amizade. A filia, em geral, você traduz como amizade,
que é o amor de relação. Eu amo porque sou amado. Então é o amor entre os amigos, entre pais e filhos, esposos, namorados e assim por diante. Então sempre um amor de relação. Eu amo à medida que eu sou amado. Então esse é o fileu. E depois nós temos o agapau, de onde vem o amor. Em português a gente fala ágape, mas no grego é agape, o amor agape. Esse amor é o amor incondicional, que é o amor de Deus. João, quando descreve Deus, ele diz que Deus é agape, Deus é amor, lá em primeira carta de João 4:8. Então, ele vai dizer que Deus é amor, tá? E ele vai usar a palavra agape, é esse amor incondicional. Mesmo que Deus não seja amado, Deus não para de amar. Então, o amor incondicional é esse. Eu não espero que o outro me ame, eu vou amar a todos sem exceção. Então, quando Jesus pergunta para Pedro, ele usa esse verbo. Então, é como se ele perguntasse assim: Simão, a primeira vez, Simão, filho de João, tu me amas incondicionalmente mais do que estes? Então, Jesus pediu o amor máximo. Não só usou o verbo agapau, que é esse amor incondicional, mas perguntou mais do que estes, mais do que os outros apóstolos. E aí, o problema é que Pedro, quando ele não responde com o verbo agapau, que é amar incondicionalmente. Ele responde com o verbo fileu, que é amar como amigo. Ele fala, então Jesus pergunta, agapas me? E ele vai falar assim, filosse. Na segunda, Jesus já não fala mais, Jesus já não vai usar o termo mais do que estes. Jesus só vai perguntar, Simão, filho de João, tu me amas? Então você já percebe, Jesus perguntou, além de usar o verbo agapau, na primeira ele perguntou mais do que estes. Aí Jesus já desce um pouquinho. Ah, então não dá esse amor mais do que isso, mas pelo menos você me ama incondicionalmente? E Jesus volta a perguntar, o agapas me, e ele vai responder, filosse. Pedro volta a dizer, eu sou teu amigo. É como se Jesus perguntasse, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E ele respondesse, Senhor, eu sou teu amigo. Tu sabes tudo, eu sou seu amigo. E aí no final, Jesus, e na primeira vez ele fala, apacenta os meus cordeiros, na segunda vez apacenta as minhas ovelhas, e na terceira vez de novo, apacenta as minhas ovelhas. Depois nós vamos entender o que é isso. Já na terceira vez, ele pergunta novamente, Simão, filho de João, tu me amas? E diz que Pedro ficou triste porque ele perguntou 3 vezes se o amava, e ele responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas aqui é importante, já na terceira vez, no texto grego, Jesus fala para ele, fileis me, Jesus não fala mais agapas me, é como se ele perguntasse, então Pedro, você é meu amigo? Então Pedro se entristece porque ele vê que o Senhor pediu o amor pleno para ele. Você me ama mais do que todos estes. Depois você me ama. Pedro, então você é meu amigo? Então Jesus desce naquilo que Pedro pode oferecer. Jesus pediu o máximo, Pedro não conseguiu dar o máximo. Talvez você hoje não consiga dar o seu máximo a Deus, mas ele vai continuar pedindo. Até o dia que talvez você vai conseguir oferecer o máximo que você pode. Então Deus desce, ele fala, Pedro, é isso que você pode me oferecer? Eu aceito. Mas Pedro se entristece, porque Pedro queria dar o seu amor máximo a Deus. E aí, o Senhor, então, quando fala para ele, apacenta meus cordeiros, e depois 2 vezes apacenta as minhas ovelhas, o cordeiro é filho da ovelha, ou seja, ovelha é aqueles que já estão na caminhada, que já são cristãos há muito tempo. E os cordeiros são aqueles que estão iniciando o caminho de conhecimento de Jesus Cristo, iniciando o caminho do cristianismo. Então, Pedro é chamado a cuidar de todos os cristãos, sem exceção. E aí depois o Senhor termina dizendo, em verdade te digo, quando eras jovens te cingias e ias para onde querias, quando fores velhos estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E aí João comenta, Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E depois Jesus acrescenta, segue-me. Então aqui Jesus já está preparando Pedro dizendo, olha, como eu sofri o martírio, por isso esse segue-me. Não é só seguir Jesus no caminho, assim, né? Seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas seguir Jesus também no martírio. Como Jesus foi crucificado, não sei se você sabe, Pedro também morreu crucificado, só que de cabeça para baixo. Ele diz, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então me crucifiquem sim, lá no Vaticano, tá? Lá onde a gente conhece hoje o Vaticano, na época de Roma, ali no ano 67 em que Pedro morreu, era uma colina. Roma tinha várias colinas, uma delas era o Vaticano, e essa colina, hoje está o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Ele morreu lá, foi crucificado ali de ponta cabeça. Então,
Jesus anuncia, olha, você vai, quando você é jovem, você se cingia, né? Você amarrava o seu cinto na sua cintura, isso que era cingir, e ia para onde você queria. Quando você for velho, outros vão fazer isso e vão te levar para onde você não quer ir, que era a cruz, tá? E aí Jesus fala, segue-me. E é o que o Senhor fala para nós, seguir o Senhor. Seguir o Senhor às vezes exige, nem sempre é fácil. Pedro foi até o final. Aquele mesmo Pedro que negou o Senhor e que agora não conseguiu dar o seu amor pleno, é o Pedro que vai dar o seu amor pleno ao derramar o seu sangue na cruz, sendo crucificado de cabeça para baixo. E, Senhor, nós também muitas vezes reconhecemos, como Pedro, com tristeza, que não conseguimos ainda dar um amor pleno, um amor incondicional. Nós muitas vezes, Senhor, colocamos o nosso amor em pessoas, em situações, em coisas, mas nós queremos pedir, Senhor, essa graça que o nosso amor seja renovado a cada dia. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fortalece em nós esse amor e que esse amor a cada dia mais cresça, para que a tal ponto possa ser um amor incondicional, onde eu possa entregar tudo sem medo, tudo aquilo que o Senhor me pedir, para que eu seja livre e possa, na minha liberdade, viver esta liberdade verdadeira que só o Senhor Jesus nos conquistou, que é a liberdade no Espírito Santo de Deus. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, de forma especial, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Carlos Luanga e companheiros, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.